Olá, bom dia a todos que estão chegando. Hoje nós vamos falar de um tema super especial, um tema que eu gosto muito, que é do abandono afetivo. Abandono afetivo, que nós devemos diferenciá-lo do abandono material. Então, vamos chegando, Patrícia, os primeiros que chegaram, bem-vindos. Não consigo cumprimentar a todos, mas espero que se sintam cumprimentados e abraçados. Como é uma live curta, nós vamos já direto ao assunto. O tema abandono afetivo, como eu disse, é de meu especial interesse, até porque foi eu que inventei essa tese, mas nós vamos diferenciá-lo primeiro do abandono material. Abandono material, que já é clássico, tem inclusive um crime tipificado no artigo 244 do Código Penal, mas não é desse que nós vamos falar. Nós vamos falar do abandono afetivo. Afetivo, afeto, abandono afetivo, uma expressão que surgiu a partir de um caso concreto que eu inventei. Então, uma das razões que eu trago essa discussão aqui é para que nós, advogados, que quando nos depararmos com um caso concreto em que não há uma previsão legal e que nós achamos que aquilo é injusto, nós não devemos nos curvar diante dessa injustiça. Esse é o nosso compromisso ético. Esse é o compromisso de quem gosta do direito, né? E eu gosto muito do direito mas eu sei, e acho que vocês também sabem, que o justo nem sempre coincide com o legal. E às vezes nem tem o legal para poder se fazer o justo. É o caso do abandono afetivo. O abandono afetivo como eu disse, essa expressão criada aí nessa tese que eu inventei. Nós tivemos o primeiro julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2004. Então já é uma tese que já tem quase 10 anos, ela se espalhou por todo o Brasil, chegou no STJ, ainda não foi parar no STF, e o STJ, eu ganhei esse caso, perdi em primeira instância, ganhei em segunda e perdi em terceira instância. Mas, na verdade, eu nem considero que eu perdi, eu considero que eu ganhei, porque como isso entrou na mídia, todo mundo começou a falar de abandono afetivo, e eu fico muito satisfeito de saber que os pais, e eu acho que todos os pais hoje, se colocaram a pensar, será que eu abandonei o meu filho? Será que eu estou cuidando bem do meu filho? Bem, um dado curioso, geralmente o abandono afetivo é por parte dos homens, do pai. A mulher dificilmente abandona seu filho. Claro que nós temos muitos filhos abandonados lá em abrigos, aliás, hoje uma situação caótica, cerca de 50 mil crianças em abrigos à espera de uma família que nunca chega. As mulheres geralmente não abandonam seus filhos. As mulheres, a não ser em casos de extrema loucura, como aquela que alguns anos atrás julgou seu filho na Lagoa da Pampulha, e de vez em quando a gente vê na mídia filhos que são abandonados na lata de lixo e tal. Bom, isso são exceções e tal, mas o abandono afetivo, que é do pai em relação ao filho ou aos filhos, é muito comum. Isso vai, inclusive, além de uma situação privada, isso se torna uma situação política, porque são milhares de crianças abandonadas. E o resumo é, quem põe filho no mundo, planejado ou não, desejado ou não, deve se responsabilizar por isso. E quem não se responsabiliza por isso deve responder na vida, né? O princípio da responsabilidade associado ao princípio do abandono afetivo, o princípio da responsabilidade associado ao princípio da paternidade responsável, que é um princípio expresso no artigo 227 da Constituição. Então, princípio da afetividade, da dignidade, da responsabilidade e da paternidade responsável são os princípios que embasam e sustentam a tese do abandono afetivo. Não há uma lei, existe um projeto de lei, né? Existe um projeto de lei tramitando no Congresso, mas isso ainda não foi aprovado. Hoje, então, o abandono afetivo a fonte de pesquisa, a fonte doutrinária e jurisprudencial é o que tem sustentado essas teses. Que, aliás, ainda bem que a fonte do direito não é só a lei, porque, principalmente no direito de família, o
direito de família não consegue, as leis em direito de família não conseguem acompanhar a dinâmica social. E por isso que nós temos aí grandes avanços, e hoje, na verdade, o direito de família tornou-se um dos dos mais avançados do mundo. Bom, mas voltando, a polêmica nem todo mundo pensa como eu, ainda bem, né? Ainda bem que nós temos divergências de pensamento, e é exatamente essa dialética do direito que faz o direito evoluir. Então, há quem entenda que não é possível pedir uma reparação civil pelo abandono afetivo. E por quê? Porque um dos argumentos é que nem tudo o judiciário tem que dar conta, tem que responder. Outra é que não há reparação civil para isso possível. Claro, não há dinheiro, aliás, com isso eu concordo, não há dinheiro no mundo que pague o abandono de um pai ao seu filho. Mas o argumento mais consistente que eu acho, e que é no qual eu me encaixo, da possibilidade dessa reparação civil. Aliás, o direito de família ele tem se tornado, desde que substituiu o discurso da culpa pelo da responsabilidade, ele tem sido ele tem responsabilizado, e nascem essas possibilidades de responsabilidade civil, ou melhor, de uma reparação civil. Reparação civil na relação parental eu acho possível e até necessária. Na relação conjugal, o homem que traiu a mulher que traiu o homem, né? Tem até alguns julgados nisso, mas a maioria das pessoas entendem que não. O nosso foco aqui, nessa rápida conversa, porque depois vocês responderão se quiserem aprofundar, eu aprofundei bastante esse tema, né, nesse livro aqui, que eu até já falei dele ontem também, que é o Direito das Famílias, que tem todo o conteúdo, e nele, sobre isso, falo dos princípios que embasam isso, que embasam essa tese do abandono afetivo, né, e repetindo, não há dinheiro no mundo que pague para reparar isso, mas pelo menos o filho vai poder dizer ao seu pai, como Cristo disse aos seus apóstolos, numa época de maior sofrimento, pai, por que me abandonaste? Né? Acho que esse é a essência do abandono afetivo. E olha, quem põe filho no mundo, planejado ou não, desejado ou não, tem que se responsabilizar por isso. E a partir do momento que o Estado juiz diz que não cabe essa reparação, obviamente que ele está dizendo, então os pais não têm responsabilidade com seus filhos, né? E lembrando que esse abandono afetivo, ele não é uma ideia vaga, ele nasce de uma ideia concreta. O afeto para o direito, ele não é apenas um sentimento, ele se traduz como cuidado, como zelo, como educação, né, os cuidados com a educação. E se alguém que falta isso, se não dá isso, é possível, obviamente, que ele terá que se responsabilizar na vida por isso. Mas eu queria trazer aqui para vocês, além da indicação, né, do aprofundamento dessas teses, tem vários julgados já sobre isso. O STJ ele tem julgados contrários, julgados favoráveis, mas a maioria dos julgados são favoráveis a isso. Mas a novidade que eu queria trazer para vocês é que existem vários filmes, né? Eu trabalho na minha clínica do direito não só com psicanálise, que é o grande convite que eu quero trazer para vocês, mas também com a arte. E ao final de cada capítulo deste livro aqui, né, Direito das Famílias, eu indico filmes sobre aquele determinado tema. Então, sobre esse tema, se alguém quiser se aprofundar um pouco, refletir, e essa reflexão a partir da arte, principalmente de uma filmografia, nós podemos nos sensibilizar e tratar com muito mais riqueza esse assunto. Então, para esse capítulo, esse capítulo do meu livro é sobre o exercício da autoridade parental e o abandono afetivo. Para esses dois temas, eu tenho uma indicação só nesse capítulo de 13 filmes. Sobre abandono afetivo, eu tenho vários que eu gosto, se alguém não tiver o livro, eu indico aqui alguns deles, né? Por exemplo, um filme de 2018, O Vazio do Domingo, A Fuga, de 2017, que é um filme do Reino Unido. Depois tem Meus 533 Filhos, isso aí é mais para uma questão
da autoridade parental. Tem um que eu vi recentemente, que é Os Filhos de Istambul, que é de 2021. Está na plataforma, no streaming, na Netflix. Eu vi na Netflix, pode ser que não esteja lá mais. E fala desse abandono. E tem também Minha Fortaleza, Os Filhos de Fulano. Mas esse Os Filhos de Istambul foi o último que eu vi e trouxe aqui. Aliás, peço a ajuda de vocês. Se alguém tiver alguma indicação de filmes relativamente a esses temas de direito de família, me mande, que eu estou sempre armazenando isso para as próximas edições dos meus livros. Bem, gente, então a live de hoje, muito curtinha, sobre abandono afetivo, só para dar um geral, dar um resumo, né? Mas o que eu acho que resume tudo isso, o que resume bem essa história do abandono afetivo, é essa frase: pai, por que me abandonaste? Então o filho, quando vai entrar na justiça pedir uma reparação civil, claro que ninguém deve entrar pelo dinheiro, porque o dinheiro não vai pagar. E muito menos, ou provavelmente, o pai não vai restabelecer esse contato com ele. Eu já tive casos em que o pai até restabeleceu, né, porque ele disse, né, pai, por que me abandonaste? Então ele refletiu, esse sujeito aí, esse pai refletiu e restabeleceu o contato com ele. Mas já tive outros que não surtiu esse efeito. Então, essa reparação, ela é simbólica. E em alguns casos que eu trabalhei com abandono afetivo, que eu achei muito interessante, fica a dica, porque não acho conveniente ninguém entrar na justiça pelo dinheiro, mas é pelo simbólico, para poder dizer ao Estado, pai, por que me abandonaste? E a indenização, a reparação civil de alguns clientes, que foi muito bem sucedido, nós pedimos a reparação civil no valor, por exemplo, um que foi condenado 100 salários mínimos. Mas esse valor não iria para o cliente que foi abandonado, mas para uma instituição de crianças abandonadas. Quer dizer, ele abriu mão disso, porque o valor era simbólico, isso então pode pegar muito bem. E, afinal de contas, o objetivo maior de uma ação dessa não é ganhar dinheiro, mas dizer, né, e fazer essa reconstrução da sua identidade, porque tem gente que passa a vida inteira se lamentando, e aí de novo a psicanálise se encontra aí com a nossa profissão, né? Os filhos ficam um buraco, né? Porque o pai, ele é mais que fundamental na vida de uma pessoa, ele é fundante do sujeito, né? Toda a psicanálise foi constituída, né? O Freud elaborou toda a sua teoria a partir dessas considerações do Édipo, né? do interdito proibitório do incesto, que tem tudo a ver com o pai. E quando eu falo pai, não precisa ser o pai, é um pai, que pode às vezes até ser a mãe, às vezes o pai é a mãe. O pai pode estar na figura de uma mulher, por isso eu digo um pai e não o pai. Mas esta reparação civil, como eu disse, é simbólico, não vai resolver, mas ela tem esse sentido aí de uma de ocupar um lugar e de uma elaboração dessa falta desse pai. Um outro filme muito bom, que está aqui indicado também, é já mais antigo, mas que é um filme brasileiro, que chama Central do Brasil, que quem não viu, deveria ver, que é a história de um pai que abandonou o filho. Aliás, ele nem sabia, não vou dar spoiler, porque muita gente já viu, e também isso não é spoiler. Uma mãe que vem do Nordeste para o sul do Brasil e estava grávida e o filho nasceu e não tinha... Esse pai abandonou o filho. E a história do filme é ele querendo resgatar essa história, essa imagem do pai, né? E afinal de contas o pai, mesmo o pai não tendo nos abandonado, para cada um de nós, o pai, ele ocupa um lugar muito importante na nossa vida, seja pai adotivo, seja quando o pai é a mãe, seja essa figura paterna, né, que vem no discurso do pai, no lugar da autoridade. Bem, mas isso é uma outra história para a gente falar de psicanálise, que a gente pode aprofundar mais lá no curso que eu dou sobre isso, no Clínica do Direito. Mas então ficamos por aqui, não deixem de ver Central do Brasil e um mais moderno, que é Filhos de Istambul, que fala muito bem sobre o abandono afetivo. E eu tenho certeza que quem vir este filme, esses dois filmes, Central do Brasil e Istambul, vai poder fazer uma reflexão e uma compreensão muito mais profunda sobre a história do abandono afetivo e trazer essa subjetividade para a objetividade, que afinal de contas, dos atos e fatos jurídicos, porque afinal de contas, o nosso desafio como advogados
de direito de família e sucessões é pegar toda essa confusão da subjetividade e transformá-la em objetividade dos atos e fatos jurídicos. Bom, ficamos por aqui e até amanhã, quando nós teremos um outro tema, cada dia um tema, nesta temporada aí de lives pela manhã, cujo horário foi escolhido por vocês. Obrigado, gente. Até a próxima.